E aí, mais análise hoje? Hoje vamos falar sobre KNSC11, então vamos dar uma atualizadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de dezembro dele é um fundo de 1,7 bi, que está sendo negociado a 0,94 do VP, e nesse patamar, se a gente pegar o último dividend yield que ele pagou, o último dividendo que ele pagou, vai dar um dividend yield de mais ou menos 15% ao ano, que nos níveis atuais é bem interessante, né? O pagamento dele de janeiro foi de 0,09, mas agora o de fevereiro, que ele inclusive anunciou ontem, né, foi de 0,10, então dá 1,2 ao ano, que dá um dividend yield bem interessante, né? A gente tá falando aí de a cota 0,17, a gente tá falando de um dividend yield de quase 15%, e aí hoje o fundo ele tem uma exposição, hoje ele investe 105% do patrimônio líquido dele, e aí você me pergunta, Rafael, como é que o fundo investe mais dinheiro do que ele tem, mais dinheiro do que o patrimônio líquido? Eu vou deixar o vídeo aqui no card, que eu já fiz uma análise do KNSC explicando um pouco mais, assiste até o final isso daqui, e aí você vai assistir aqui, tá no card, fechou? Aproveita e já deixa teu like aí, já se inscreve no canal também, você não vai se arrepender, fechou? Então, e aí nesse mês de dezembro aqui, ele comprou 3 operações, a primeira delas foi a Buriti Loteamentos, comprou 75 milhões, então virou uma posição muito grande, virou a segunda maior posição do fundo, se eu não me engano, então é uma exposição bem grande que ele comprou, CDI mais 3%, então é uma operação um pouco mais arriscada sim, até por ser em loteamentos, e aí assim, qual que é a garantia? Beleza, é um CRI, é uma dívida que você tem uma garantia, que é a alienação fiduciária das cotas da SPE, ou seja, simplificando, a gente tá falando que se eu não pagar você, a minha garantia que eu te dou como garantia, se caso eu não consiga pagar, é uma ação da minha empresa. A SPE é uma empresa de propósito específico. Então eu te dou uma ação da minha empresa. Só que as SPS, normalmente elas são muito alavancadas, então elas têm muita dívida. Então assim, se eu não conseguir te pagar, eu vou te dar a cota de uma empresa minha que está muito alavancada, que tem um monte de dívida. Então, sempre é importante a gente ficar atento em relação a isso, né? Mas de toda forma, acredito que não vai dar as maiores dores de cabeça. E aí a gente também teve o RV ProSoluto 365, e aí você viu um monte de fundo comprando o CRI MRV ProSoluto, porque é uma taxa bem alta e um risco que dizendo, né, pela análise aí dos gestores, tem sido um risco baixo e aí perto do retorno, então o pessoal tem pegado bastante, né? E aí aqui, justamente a resposta para suas perguntas, meu caro gafanhoto. Por que o fundo investe mais do que ele tem, de patrimônio líquido? É justamente pelas operações compromissadas reversas. Eu já vou explicar para vocês como é que funciona no vídeo que tá aqui no card, mas terminando de assistir esse, já vai lá ver a sua explicação. E aí hoje a carteira do fundo é mais ou menos meio a meio, né? Metade do fundo é CDI, e aí a gente tem CDI CRI e tem CDI Caixa, né? O Caixa também meio a meio. E aí a gente tem aqui CRI, 45% em CRI CDI mais 3 no MTM, marcação a mercado. Então é um pouco mais arriscadinho. E 60% aí, mais ou menos metadezinha também, inflação mais 10,5%, então também um pouquinho mais arriscado. Hoje ele é um fundo medium risk, né? Ele é um fundo que ele não é tão arriscado, mas ele é um pouquinho arriscado, né? E aí eu acho interessante a forma como eles conseguem equilibrar isso de toda forma. E aí tem o prazo médio de CDI normalmente é um prazo médio menor, são alavancagens, são dívidas de menor curto prazo, inflação é um prazo médio aí de 8 anos, né? E um caixa de 5%, vamos ver como é que ele investe isso. E aí, hoje quando a gente vai para a alocação de setores que a carteira dele está investindo, é escritório, residencial pulverizado e logístico. Então você vê, escritório bom, residencial mais agressivo, residencial pulverizado mais agressivo também, e logístico, ou seja, bom de novo, né? Uma qualidade de crédito melhor, um risco menor, né? Então, é isso, de toda forma, o resultado dele tem sido muito bom, tá? Os dividendos têm sido maiores e crescentes por conta de que a inflação aumentando também, o fundo a curva de juros aumentando também, então o fundo acaba pagando mais, né? Pô, se a gente tá recebendo 14% no Tesouro IPCA+, a gente quer receber também 14% no... A gente também quer... Se a gente tá recebendo 14% na Selic, quase, né? Num pré-fixado, a gente também quer receber 14% no fundo, então não só a cota do fundo sofre marcação a mercado a valor patrimonial, quanto também o fundo cai e fica abaixo do VP, hoje está 0,94 do VP, então, de toda forma, o fundo tem tido resultados melhores por conta de uma Selic maior, o fundo investe em crise de Selic, né, de CDI, e de uma inflação também que vem desvalorizando, né, a abertura da curva de juros vem desvalorizando o valor patrimonial dos CRIs, ou seja, o valor do dividendo aumenta e o valor patrimonial cai, ou seja, o dividend yield aumenta também, e a gente está falando que o fundo hoje tem uma reservinha de 0,05, praticamente nada, né, e aí o interessante é, hoje o fundo ele tem uma qualidade de crédito mais ou menos, médio risco, né, mais ou menos não entenda que é ruim, tá, é médio risco, então você recebe proporcional a isso também, claro. Comprando o fundo a 0,17, a gente tá falando que você teria um retorno de mais ou menos IPCA mais 12%, que é bem, bem legal. Então você tá comprando algo que já tá na marcação mercado e já tá descontado do VP, que tem uma boa gestão, então bem legal. E, ele não mostra o CDI, mas seria interessante a gente ver comprando o fundo com esse deságio aí, o quanto que a gente receberia de CDI também, mas provavelmente a gente tá falando com um deságio de 0,94 do VP, a gente estaria recebendo um CDI mais
mais alguma coisa. Seria praticamente a mesma coisa, né? Então acho que acredito que é por isso que ele não mostra também. E aí quando a gente vai para as maiores exposições do fundo, a gente tem o VISC, então o Fundo Imobiliário VISC 11, vou deixar o vídeo aqui no card, pagando IPCA mais 9, então bem tranquilinho também, representa 4% da carteira. O Infinity, inclusive vou deixar outro vídeo que é NSC que eu falo mais do Infinity, e um vídeo, um shorts que eu tenho do Infinity, vou deixar aqui no card também. Um build suit ali para Vale e o TCER 11, o fundo da LZR, vou deixar aqui o vídeo aqui no card também, na Castelo Branco, no Office Park, ali em Alphaville, então, aqui em Alphaville na realidade. E engraçado eu gosto da forma como eles balanceiam e o portfólio, como é que eles equilibram, né? Então a gente vê que as maiores posições são posições mais tranquilas, né? A gente tá falando de empréstimo para fundos imobiliários, para grandes imóveis, né, de grande porte. Então as maiores exposições ele concentra em operações mais tranquilas, de menor risco, mas que pagam menos. E aí conforme ele vai diminuindo a exposição, ele vai diversificando em mais posições agressivas, né? Então quanto mais agressivo, mais diversificado tem que ser, e é justamente o que eles fazem. Então é bem interessante a forma como eles fazem, né? Então já assiste o vídeo aí do VISC, do Infinity, do Infinity, do KNSC, do TCER, todos aqui no card. E aí a gente tem a maior exposição dele hoje, que é no Plaenge 1, né? O Plaenge 1 que representa 6,5% do patrimônio do fundo. E aí, o que é o Plaenge 1? Aí, até queria comentar com isso sobre vocês, né? São 6 da manhã aqui, então esse vídeo muito provavelmente não sairia, né? Só que qual que é o grande ponto? O grande ponto é que ninguém vai fazer isso, né? Quem que é a pessoa que você sabe que vai poder te explicar o que eu vou te explicar agora, né? Então, são quase ninguém, praticamente ninguém, 0,00001% das pessoas que vão conseguir te explicar isso. Então, mesmo sendo 6 da manhã, esse vídeo tá saindo por conta disso, porque se eu não fizer isso, ninguém mais faz. O que é o Plaenge 1, Rafael? Inclusive, já se inscreve no canal. Já se inscreveu? Então, beleza. Aí pode deixar nos comentários suas dúvidas também. Mas o que é o Plaenge 1, Rafael? O Plaenge 1 nada mais é do que um CRI, já que é uma operação, vamos entender o que é de fato. É um CRI para a Plaenge, que é uma incorporadora, lá em Jardins, tá? Então, numa boa localização e residencial, se a gente tá falando de incorporação, a gente tá falando de incorporação residencial, no Jardins, então, uma das melhores localizações de São Paulo, e aí localizado ali na Avenida Alves, né? E aí é o Etmos, tá? Inclusive é o que tá na thumb, então você vê como é que eu sempre deixo esse spoiler aí pra vocês. Normalmente o ativo que tá, o imóvel que tá na thumb sempre é uma das maiores exposições do fundo, então eu sempre faço isso. Então, esse dinheiro aqui do Plaenge 1, que é a maior exposição do fundo, nada mais é do que um empréstimo pra incorporadora a gente já sabe que é um pouquinho mais arriscado também, assim como loteamentos, só que não é boa localização, uma localização muito boa aqui é a cidade de Jardins, com boas garantias, porque a gente tá falando que um terreno ali no Jardins vale bastante também, e aí o prédio que está sendo construído é o Etmos, né? Então, se eu não me engano, pelo que eu tinha visto por cima, agora eu não vou me lembrar, porque são 6 da manhã, mas o lançamento ia ser agora em 2025 ou 2026, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. Mas agora você já tem o Caminho das Pedras, Etmos da incorporadora Plaenge. Pronto, acabou, você já sabe tudo. Aí, a partir daí, você só entrar no site lá da Etmos e entender um pouco mais sobre como é que vai ser essa incorporação aí desse imóvel, desse prédio aí, lá pela Etmos, lá nos Jardins. Enfim, já o Caminho das Pedras já tá dado, né? E aí tem o Buriti Loteamentos, que ele comprou atualmente, foi a última aquisição que ele fez aí, né? Uma aquisição de 75 milhões, então bastante também. E aí, esse loteamento aqui é a segunda maior exposição, né? Eu tinha comentado que seria a segunda, a terceira maior exposição. Nesse caso é a segunda maior exposição. E aí a gente tá falando que é um loteamento, é o Rio Largo, né? Loteamento Rio Largo. Então, enfim, é um loteamento aí, pra ser bem sincero, não é algo que eu olhei com muito carinho, não, né? Mas, enfim, de toda forma, quem sou eu, né, pra falar sobre as escolhas dos gestores da Quineia, né? Mas, de toda forma, eu posso discordar, né? E podendo discordar, eu não sou muito fã dessa aquisição, mas também, aí, não é algo que deixa o fundo totalmente sem sentido. Inclusive, o fundo hoje, se a gente for pegar dos base 10, é um dos melhores fundos base 10, pelo perfil de gestão que ele tem. Então, eu gosto bastante do fundo, só realmente não gostei muito da operação do Buriti, mas também, enfim, de toda forma, a da Plaenge é interessante, gostei mais, enfim. Inclusive, se você gostou da análise, já deixa o like, se você tiver qualquer dúvida, deixa o comentário, já se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, né, tô te esperando. E, inclusive, né, assim como eu tenho esse compromisso de sempre trazer esse conteúdo diferente, de qualidade, que você não acha em nenhum outro lugar, ninguém explica o que é o edifício Etmos, que ele tá na thumb, o que é o Buriti Loteamentos, onde que vai ser, o loteamento Rio Largo, então, ninguém explica isso. O Infinity, né, que é uma exposição grande também, o que é o Infinity, como é que foi feita a compra, ninguém comenta sobre isso. Então, assim como eu tenho esse comprometimento de não só trazer vídeos todos os dias, como também trazer os vídeos com a melhor qualidade que você vai encontrar no mercado,
tanto pago quanto gratuito, tanto no YouTube quanto em qualquer research paga que você encontrar. Assim como eu tenho um compromisso, eu conto com o seu compromisso aqui de estar inscrito, de dar o gostei aí nos vídeos, de deixar os seus comentários aí, enfim. E também se você achar que faz sentido pra você, que é interessante pra você ter acesso a tudo isso e muito mais, investindo junto comigo, eu te convido pra conhecer a comunidade Cine. O link tá aqui na descrição. É isso, é nóis e